Voltando, sexto ano! Final é bom. Então, vamos continuar aqui, ó. Eu vou ler essa parte para a gente conseguir terminar mais rápido, tá? Gente, o que aconteceu com o Barney? Não, Barney tá no chão. Foco Bia, foco João e foco Luísa. Inúmeros foram influências egípcias sobre os egípcios, sobre os núbios, perdão. O rei Piê, segundo faraó do período, inaugurou entre os núbios e costumes de enterrar os mortos, seguindo o ritual egípcio. Ele teve seu corpo guardado em um sarcófago e enterrado em uma pirâmide. Olha outra influência aí, né, dos egípcios sobre os núbios. Então, deixa eu grifar aqui para vocês. Ó. O segundo faraó inaugurou um costume de enterrar os mortos, seguindo o ritual egípcio. E o corpo foi guardado em um sarcófago. Oi. Pergunta. Como tá falando aqui, né? Eles só falam que pegaram costume de ficar enterrando os mortos, né? Sim. O que eles faziam com os mortos antes? Normal. Mas não... Normal? Não, calma. O que eles faziam antes de começar a enterrar eles? O que eles faziam com os mortos? Então, como é desde a pré-história, eles tinham o costume de enterrar os corpos, mas nunca no sentido que os faraós faziam, dos egípcios, que era colocar em um sarcófago, em um caixão, e enterrar em algum lugar importante, como uma pirâmide. Opa, professor, tá errado. Ô, professor. Oi. Você tá me vendo? Tô. Ah, é que eu tava com a mão levantada, você nem leu pra mim, você me ignorou. Ah, não, é que eu tava explicando, olhando no texto. Pode falar de novo. Ô, professor, eles permitiam serem enterrados vivos? Ai, Lorena! Não, quando... Oi, Dona Tchelle! Você demorou, dona Quem é a Lorena? Tchelle. Quem é a Lorena? Ó, perdeu todos os seus pontos, já com zero em tudo. Quem é a Lorena? Ó, Bia. Eu? Oi. Todo mundo. Ó, Luísa, então o que acontece? Quando a gente fala que eles eram enterrados juntos, eles não tinham escolha, fazia parte do costume deles. Eu ia correr, mas eu ia correr tão rápido, mas tão rápido que o cara merecia alcançar eu. Mas eles iam pegar arco e flecha e iam mirar em você, Luísa. Em Napata, os reis núbios ergueram estátuas, pequenas pirâmides e palácios, além de templos dedicados aos deuses, bem parecido com os egípcios. O maior templo dedicado ao deus Amon situava-se na montanha de Dejebel Barcal, sagrado para os egípcios e núbios. Então, esse templo maior, feito pelos núbios, foi dedicado ao deus Amon, que era importante tanto para os egípcios quanto para os núbios. Mas eu marquei. O domínio Kush no Egito começou a ruir, ou seja, começou a cair no século 7 a.C., quando os reis cuxitas foram obrigados pelo poder militar egípcio a retornar para as fronteiras originais em Napata. A capital cuxita deslocou-se para a cidade de Meroé, ao sul. Certo? Certo. Então, os reis cuxitas começaram a perder seu poder militar e os egípcios voltaram a dominar a sua região, certo? E a capital, foi para a cidade de Meroé, ou Meroé. Certo? Professor. Oi, João. Acabei de criar uma nova versão de Todo Mundo Odeia Chris. Não. Sabe que professor, eu posso ler agora? Calma aí, tem mais um textinho aqui embaixo. Vocês grifaram? Peraí, professor. Grifadinho.
Esse textinho a Luísa lê. Faraós negros. Isso, vamos entender por que chamava faraós negros. O que eu posso falar já para vocês é que é para diferenciar dos faraós egípcios. Ah, professor, parece racista. Não só parece, como é. Professor, que é racista? Racista é quando você tem preconceito pelo outro por raça. Ah, não gosto da raça dessa pessoa. Como assim, raça? Tipo, Tipo, negro, você é negro, branco, Você é branco. indígena. Você é amarelo. Dinossauro. Você é indígena. É tipo Isso. assim, nossa, eu não gosto de indígena, não. Eu não falo com brancos, por exemplo, negros, com esse tipo, entendeu? Isso, Isso é entendeu, racismo. Dana? Aham. Tá bom. Posso apagar? Peraí, professor, peraí. Espero. Professor, você viu meu exemplo de raça? Oi? Você viu meu exemplo de raça? Ah, não, dinossauro não. É assim, professor. Não, Ensinar sobre os dinossauros? não. Esses dias meu irmãozinho, professor, esses dias meu irmãozinho perguntou, dinossauro existe? Daí eu falei, não, existia. Daí, Muito bem. ô professor, Mas para Esses dias- pensar aqui. professor, Pode falar, Dana. Gente, deixa eu escutar a Dana, gente. Bia, é sério, Bia, é dúvida. Vai, ô Dana. ô professor, esses dias o meu irmãozinho mais novo, ele chegou em mim e falou assim, dinossauro existe? Eu falei, não, existia. Daí ele falou, então fizeram esse filme quando existiam, né? Belezinha, né? Professor, Pode apagar? as pessoas que criaram o som do dinossauro sem nunca ter ouvido o som do dinossauro. Tem esqueletos dele. Não tem como criar o som pelo esqueleto, professor. Lógico que tem, João. Assim. A Lu, olha eu viajando. A Lucy era só esqueletos. Mas de que não dela é. Entrou lá Ô professor, como que você viu, ô professor, como que eles viram o seu esqueleto? Como que eles o quê? Como que eles viram o seu esqueleto? Fóssil. Fóssil. Apaguei. Pronto. Não, professor, como eles recriaram o som dos dinossauros? O som, não dá pra Boa saber o som. pergunta. Então, Vai agora, Luísa. Vamos falar que é Faraós guai, pra negros. de se tornar uma... Obrigada, te amo. Embora a expressão... Faraós negros. Embora a expressão, abre aspas, faraós negros, fecha aspas, seja utilizada hoje para diferenciar os faraós egípcios dos faraós núbios, cuxitas, que você pode chamar de núbios ou cuxitas. A 25 dinastia egípcia liberada pelos núbios revela marcas importantes na história dos dois reinos. Os faraós desse período lutaram para proteger o Egito da invasão dos assírios e contribuíram monumentos do sul do Império, na atual cidade de Khartoum, no Sultão, até o mar Mediterrâneo. Como que é mesmo? Pesquisadores. Os pesquisadores do século XIX e do início do século... Eu não lembro mais. 20. Do século... Será lá 19. 19 é quando tem o 1 no meio, né? Luísa, Travou. eu vou ler então. Os pesquisadores do século 19 e 20 tinham uma visão preconceituosa sobre os povos da antiguidade chamada África subsaariana, como os núbios.
A defesa do discurso de superioridade europeia e a ideia da divisão dos seres humanos em raças não permitiram esses estudiosos, reconhecer a grandeza e a originalidade desse povo. Então, por causa de preconceito mesmo, gente, acabaram não reconhecendo esses povos. Alguns cientistas concebiam que muitos dos feitos da antiguidade egípcia não poderiam ser de origem negra. Coube aos arqueólogos e aos historiadores contemporâneos reconhecer o preconceito e fazer críticas às concepções racistas. Ou seja... Luísa. Professor, Já saiu. Ela caiu. Oi, João. professor, Oi. você viu meu cachorrinho? Não, João. Foco, João. Então, o que acontece, Tá bom. gente? Quando nós estamos com uma visão de superioridade, a gente acaba o quê? Criando um espaço totalmente preconceituoso, achando que uma pessoa pode ser superior à outra, ou uma população, uma civilização pode ser melhor que a outra. É isso que nós estamos falando aí, certo? É uma bolha social, professor. Bastante. É bem complicado pensar assim, né? Sabe por quê? Pode dizer, João. Uma pessoa só gosta de música clássica. Quando aquela bolha estourar, ela for ver quando entra o funk, ela fala que funk é ruim, tudo mais. Mas o certo a se falar eu não gosto, mas respeito. Pois é. Tipo, eu não gosto de não... Eu não sei falar. Só Não, que daí né? tem... Isso. Só que tem algumas uniters que não gostam de BTS e ficam jogando na cara que foi patrocinar. Eu não sei falar também. Que pagaram pra ele fazer o comercial de desodorante. Mas o Aí, BTS. Eu entendi o que você quis dizer. É isso aí. Tem que saber respeitar, né, Dana? Corretíssimo. Uhum. Professor, posso ler? Vai. Cidade de Meroe. Rapidão, porque senão não Você vai dar tem tempo. Instagram? Professor, Meroe. Depois a gente Meroe fala. foi a Meroe foi a última capital do reino de Kush. Antes de construtores, os meroitas eram grandes artesãos e agricultores. Os meroitas também desenvolveram comércio eficaz, ligando ao mar Mediterrâneo e ao interior da África. Com seus atos comerciais, circulavam produtos diversos, incluindo outros de pedras preciosas. Por volta do século III a.C., Meroe tornou-se um grande empório de produtos vindos de vários pontos da África. Então, o que nós precisamos colocar desse parágrafo de importante? Então, Meroe foi a última capital do reino Kush, tá? Eles eram grandes artesãos, agricultores, desenvolveram um comércio muito eficaz, né, muito bom, e criaram rotas comerciais, tá? Com diversos produtos, incluindo, né, principalmente ouro e pedras preciosas. Muito importante. E o que nós temos que destacar também eram a participação das mulheres, tá? Na cidade de Meroe. Muito importante. Posso ler? Pode. As mulheres Da cidade de Meroe. As mulheres da família real tinham muito poder em Meroe. No princípio, elas se limitavam a educar os príncipes. Depois, passaram a exercer papel importante na escolha do rei e na cerimônia de coroação. Com o poder crescente, algumas se tornaram regentes de seus filhos menores ou até mesmo ocupavam seu lugar como rainhas-mães, as chamadas Candaces. muito Os importante. historiadores evidenciam o papel político de destaque de 4 rainhas de Meroe: Amanirenas, Amani-Shaketo, Nauidemaki e Malakereabad.
Maracadabra. Pode continuar. Que nomes são esses, gente? Pois é. Várias mulheres que ascenderam ao poder foram representadas como corpos robustos, vestindo túnicas franjadas, cheias de colares e enfeites, à frente do exército ou presidindo cultos. Muito. Calma aí. Nossa, muito importante, gente. Elas inicialmente, tá, tiveram um papel de ajudar o rei, né, na cerimônia e tudo mais. Depois elas começaram a ser regentes dos seus filhos, ou seja, ajudar os filhos a governar, ou até ocuparam o lugar deles como rainha-mães, as chamadas Candaces. Muito importante na história. Essas Candaces foram uma das mulheres que conseguiram mais poder na história antiga, mais até que as egípcias. Muito importante destacar. Tá. Pode continuar. O historiador e geográfico grego Estrabão descreveu no século I antes de Cristo, uma dessas rainhas, a Candace Amanichaketo, como uma mulher viril. Ela teria participado de uma expedição militar contra os romanos em 23 a.C., quando foi ferida em combate e perdeu um olho. Tadinho. Outra, Candace Ameneteri, chegou a ser citada na Bíblia. Então, gente, muito importante. Olha, essa Candace aí, Amanichaketo, ela conduziu, gente, os exércitos contra os romanos. Olha só que importante, gente. E Professor, aprendi. E essa... Aprendi como se fala o nome da última. Malekereabar. Isso. E daí, A Luísa gente... voltou. Luísa! Nossa, pelo amor de Deus, vocês não tinham essa cara na minha presença? Eu tinha. Pode Quanto tempo continuar. você tá aqui? Vai, Bia. Essas mulheres adotaram corte curto de cabelo, pintavam-no com henna e, às vezes, usavam um pequeno topete. Que fofinho. Em diversas pinturas daquela época, as mulheres da realeza aparecem representadas com maquiagem nos olhos e unhas longas e pintadas. Nossa, eu tenho agonia de unha longa. Ó, Bia, no Egito começou essa questão da maquiagem, principalmente o lápis de olho preto, que usavam tanto homens como mulheres, né? Então a Gatinho, maquiagem... né? Oi? Professor, Gatinho, né? professor, Oi. tá, tudo isso daqui que eu acabei de ler, né, Sim. foi no século antes do Cristo. Já existia maquiagem? Sim, mas não era... Eles Eu sei. Pode falar, Luísa. Eles faziam com que... não era maquiagem. Eles faziam com... Não sei se tinha café, mas acho que era Corante. Era café, com coisas pigmentadas. Naturais. Por exemplo, uma florzinha rosa. Sim. Aí vai ficar rosa. Não, aí já é corante. Enfim, gente, Então, usavam e aí o maquiagens de origem natural, certo? Os índios. Pegavam a tinta, entre aspas, das questões naturais. Tipo hoje a beterraba, né? Se você passar na mão, ela mancha a mão, é bem forte, né? Professor, Oi, amora. tipo, só tinha essa liberdade de pintar para quem tinha cabelo claro, não é o meu caso. Porque naquela época não existia, né? Como descolorir o cabelo, aí só pegava no cabelo que, tipo, Você loiros, dizem né? que em relação ao cabelo, né? Sim.
O Porque, cabelo tipo, na época não era costume, não. Não tinha nada. não, mas pintar, ele já tinha como descolorir? Não. Nessa época Ah, então não. só que tinha cabelo mais claro pintava, porque afinal Isso. não O pegava. que eles É poderiam. verdade. O meu é bem escuro e não dá pra pintar ele. Se eu fosse pintar o meu, se eu fosse pegar uma tinta igual elas faziam, no meu ia ficar a mesma cor. Então, nem teria como, né? Olha as pirâmides da Núbia, gente. Elas eram mais magrinhas, ó. Copiou tudo. Então, gente, Cópia, essas professor. são as pirâmides, tá bom? Cópia. Do Olha Reino o que eu Núbio. fiz. O João tá bravo com os Kush, né? O Reino Kush. Professor, isso Claro, daqui. eles copiam tudo. Esse é só o Copia até a fonte de inspiração deles. cronograma, não precisa, tá, Bia? Tá. Nós já falamos sobre ele. Quero Deixa eu ver se é a ler. última página. Deixa eu ver. Depois é da hidrelétrica. 36. Tá bom. Então, o importante é mais essa página. Depois, a Deixa eu ler. atualidade, a gente pode estar falando dela depois. Pode Deixa eu ler, ler. Dana. A escrita da cidade de Meroe. A escrita meroita ainda não foi totalmente decifrada. Os pesquisadores conseguem identificar os sons de cada um dos sinais de escrita, mas não conseguem interpretar as palavras que eles formam. Desenvolvida a partir da escrita hieroglífica do Egito, a escrita meroita era alfabética e tinha duas formas distintas. A primeira delas, a primeira Mais delas, restrita. mais restrita, era destinada aos documentos religiosos e reais. A segunda, mais utilizada que a anterior, era uma escrita cursiva, derivada do demótico egípcio. O alfabeto dessa segunda escrita tinha 23 sinais. A escrita meroita funcionava da seguinte maneira: cada consoante estava previamente associada a uma vogal. Por exemplo, a letra M indicava tanto a consoante quanto a sílaba má. Já as outras vogais deviam acompanhar a consoante M para indicar outra sílaba. Então, explicando tudo para vocês, gente, prestem atenção que realmente é meio complexo a questão de escritas antigas, tá bom? Primeira coisa, não é fácil até hoje decifrar a escrita meroíta, tá? Muito difícil de interpretar as palavras que se formam. Tanto que eu vou explicar esse último parágrafo aqui para vocês, vai dar um chute na cabeça de vocês, porque realmente é meio confuso. Ó, segunda parte aqui. A escrita meroíta, ela foi desenvolvida a partir da escrita egípcia. Ah, qual, professor? Dê um exemplo. A hieroglífica. A hieroglífica... Copia da escrita, professor. Pois é verdade. A escrita hieroglífica, ela era egípcia, né? E como os meroítas pegaram ela, acabou formando também a escrita deles. A primeira, então, baseada na hieroglífica, era destinada mais para documentos religiosos. Então, a hieroglífica do egípcio era igual a essa primeira escrita meroíta. Era destinada só para as questões sagradas, porque era muito difícil. Não era qualquer um que consegue decifrar, tá? Segunda, era uma escrita que era mais acessível pelas pessoas, ou seja, outras pessoas poderiam usar. Então, ela aparece muito com o demótico egípcio, que era o quê? Mais fácil, é uma escrita mais fácil que todo mundo pode acessar. Nossa, quanto sono, Bia! É verdade, eu não quero bocejar, mas tava com vontade. Agora, ó, explicando a última aqui, gente, ó. Na escrita deles, não tinha a vogal, mas toda vogal, se nós formos entender hoje, ela era associada a uma consoante. Então, vamos dizer, CM. Quando vinha um CM, significava K, Q e assim por diante. Eu vou dar outro exemplo. Vamos lá. FM.
tá? O M que era o importante. O M significava vogal. Muito difícil, né? Ó, Fá, Professor, Fê. quando tiver uma devolutiva disso, como a gente vai fazer isso, professor? Vai ter que decorar tudo isso? Não. Fê, Fu. Vamos Fazer o supor. assim. Olha aqui, Luísa. Vamos supor. Sempre que tinha a consoante junto com o M, significava Fá, Fê, Fi, Fó, Fu. Ou seja, se tem um F antes, quer dizer que significa uma... Antes não, depois. Se tem um M depois, significa sílabas. Fá, Fê, Fi, Fó, Fu. Pegaram ou não pegaram? É muito complicado. É realmente. Mas, Eu ó, nunca ia estudar essa língua se dependesse. Se eu dependesse. Quando não tinha. Quando tinha sílaba, era Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. calma aí. É mais complexo, Luísa. Olhe para mim aqui. Se tinha um B junto com o M, significava Ba, Be, Bi, Bó, Ebu. Tudo que vai com B junto... Lá vai ele, João. Vamos jogar água. Jogar água no seu cérebro. Vai, gente. João? Você viu o que ele escreveu no chat? Não Meu vi. cérebro Quer dizer que está ele não- pegando fogo. Já Vai, tentei, João. não paga. Gente, João, vai. Prestando atenção. Então, gente, essa parte da escrita realmente é mais complexa, mas ó, olha aqui. Toda a letra M indicava uma consoante com uma sílaba. Ou seja, se tinha um M, pode significar uma. E assim por diante. Não era tão complexo. A consoante vinha junto com a vogal. Grifei. Grifaram? Sim. Ah, então eu vou parar por aqui que vocês não estão conseguindo mais funcionar. Vamos. É que só falta aqui, ó. Mas isso aqui é atualidade. Posso ler? Professor, a gente ainda tem mais 25 minutos. Então vamos embora? Vamos continuar? Grineu, Não. não sabia. Posso ler? É, não é 25. Sei lá. João, prestando Mas ainda não atenção. tem. Professor. Ô, professor, Dá tempo. você não tem nenhuma Vai ser até pergunta as do 4. texto? Não tem nenhuma Dá pergunta tempo do quê? Não tem nenhuma pergunta, só tem texto. Tem perguntas, é que a gente vai ter que voltar e fazer tudo, ó. Ah, professor. Vai então. Eu vou deixar um parágrafo de cada de vocês. João, é sério. Vamos acompanhar, João. Eu. Te amo. A Núbia antiga submersa. Vamos entender o que essa barragem que foi construída na década de 50 fez com a questão dos documentos antigos da Núbia. Posso Pode ler, começar, professor? Bia, e eu vou passando para as demais. No final da década de 1950, a construção da barragem de Assuã, na fronteira do Egito com o Sudão, levou ao governo dos dois países a pedir ajuda internacional para salvar valioso patrimônio arqueológico da região. Com a cooperação de estudiosos de todo o mundo, muitos sítios da região norte da Núbia foram fotografados, catalogados e estudados até 1972, ano de conclusão da obra. Muito bem. Então, o que acontece? Nessa década de 50, no final da década de 50, foram construir uma barragem na fronteira do atual Egito, né? Que é do Rio Nilo, na barragem do Rio Nilo. Que daí, o que acontece? Tinha muitos resquícios, né? Muitos vestígios do povo núbio. Então, ele chamou muitos cientistas, estudiosos, para registrar esses povos, né? Não deixar se perder esses povos. Muito importante. Você tem que manter a história do seu país, né? Pode continuar.
os portugueses com a gente desde sempre. A Luísa tá super revoltada. Eu não gosto dos portugueses, mas eles são bons, porque eles ajudaram Vai, Luísa, leia para mim. paz e amor. Vai. Em 2003, uma nova bagagem do Nilo começou... Barragem. Obrigada. Barragem Nilo começou a ser construída pelo governo do sultão para gerar energia elétrica. Dessa vez, não houve um esforço tão intenso da comunidade internacional e do governo de Sultão para salvar os sítios arqueológicos, ativistas acusam o governo sultanês de não ter desenvolvido estudos de impacto ambiental e dos efeitos da criação da hidrelétrica para a população local. Muito bem. Então quer dizer que em 2003, para criar essa barragem no Rio Nilo, eles não fizeram a mesma coisa que foi feita no final da década de 50. Eles não tentaram salvar dessa vez esses resquícios, né? Esses sítios arqueológicos desse povo núbio. Pode continuar, Dana. Muitos sítios arqueológicos. Muitos sítios arqueológicos onde no passado se desenvolveram as cidades do reino de Kush podem ser submersos pelas águas de represa. Concluída em 2009, além dos sítios e população local, também foi retirada da região povos humanos que utilizavam a área para atividades comerciais e pastores. Foram prejudicados pela construção da barragem. Gente, mais de 2.000 anos de história ali podem estar submersos nas águas da barragem. Complicado, né? Eu apaguei sem perguntar. Vocês terminaram? Você me traiu, professor. Aí, ó. Só Ctrl Eu V. grifei. Pode ir, Luísa. Eu já grifei. Muito bem. Eu poderia mandar depois, se quiser, lá no grupo. Tá bom. Pegou ou não pegou, Luísa? Espera rapidinho, 5 minutinhos. Tá bom. 5 não. Nós temos 3. Vai acabar o 5 minutinhos. Eu mando foto. Eu vou até tirar agora. Tá, tire. Tira print. Não, Professor, como que faz para tirar print no computador mesmo? Tem uma tecla aí chamada print screen. Calma aí. Print screen. Bilíngue! Speak English! Velha! Bilíngue! Speak English! enviei lá. Muito bem. É Ctrl V? Speak English! Eu não sei. Eu mando a foto para você, Dana. Tá bom. Mas é melhor grifar. Ó, Não, professor, eu já sei. Ah, muito bem. Eu só queria saber como que tira print. Continue, Dana. Nos anos de 1960, Mas o João não vai ler? o João, não sei se ele está acompanhando, gente. O meu tempo congelou aqui. Vai, João, leia essa última parte. Falta 1 minuto e 50 só. No anos de 1960, devido às obras de construção da represa de Açua, os momentos que compõem o sítio histórico de Simbel foram transferidos para cerca de 600 quilômetros acima do local no qual ficava originalmente. A transferência desses monumentos foi organizada pelo UNESCO durante 5 anos e contou uma equipe multinacional de arqueólogos e engenheiros para realizar durante... Calma aí, João. Tá bom até aí.
Calma aí. Então, contou com a ajuda de muitos, né? Muitos participantes, isso é muito importante, que ajudou, então, a desenvolver nesse momento, a preservar toda essa história do Reino Kush. Grifaram essa parte que eu coloquei? Espera aí. Grifei tudo, na verdade. Já grifei também. Você vai grifando, eu vou junto. Luísa, Calma, pode ir. pode apagar? Pode. Gente, olha aqui que eles tiveram que fazer. Eles tiveram que cortar as esculturas, né? E depois montar em outro local. Olha, colocando. Eles cortaram em partes essas esculturas de muitos metros de altura e depois montaram ela de novo em outro local. Por quê? Para não deixar elas serem inundadas, ô Luísa. Eles colocaram uma